Olá pessoal, sejam bem-vindos. Na aula passada eu apresentei para vocês o que é tensão de linha e o que é tensão de fase. O assunto da nossa aula de hoje é limite fornecimento 13.8 até 2.500 kVA. Então, para que serve a rede primária? A rede primária serve para alimentar transformadores, certo? Então, a função da rede primária é alimentar transformadores até o limite máximo de 2.500 kVA, sendo que até 300 kVA, transformadores em porte. Acima de 300 kVA até 2.500 kVA, a subestação passa a ser abrigada. Então, pessoal, preste atenção nessa foto aqui. Como eu falei na videoaula passada para vocês, já bem no finalzinho da videoaula, que quando um carro bate na estrutura e quebra o poste no topo, muitas vezes quebra, ó, você vê que a estrutura está quebrada aqui em cima. Aí o poste fica energizado. Por quê? Porque existe as ferragens internas. Aí o carro bate na base do poste, quebra aqui o topo do poste. E o cabo se solta do isolador e cai em cima da cruzeta, energizando a cruzeta e o poste. Aí o que acontece? Aí os professores de NR10, o Corpo de Bombeiro aí em São Paulo, diz que quando um carro bate no poste, o motorista, claro que às vezes morre, às vezes não. Quando o motorista ele bate num poste, a estrutura fica energizada. Aí ele morre, o carro pega fogo, os pneus estouram. Aí que o Corpo de Bombeiro, o NR10 e a reportagem, o jornal diz que o motorista morreu, está aqui anotado. Eu peguei essa foto só com essa descrição aqui. Isso aqui foi o que eu acrescentei. Eu não vou mostrar o vídeo porque é muito forte. O motorista morreu na hora. Morreu carbonizado. Então, eles descreveram isso aqui. Com o impacto, um dos cabos de 13.8 caiu no isolador. Ele disse que esse cabo aqui é 13.8, que é mentira. Certo? Então, os professores de NR10 e o Corpo de Bombeiro em São Paulo, tá aqui, foi eles que descreveram isso aqui e publicaram na internet, mas isso aqui está errado. Agora, quem escreveu o limite de fornecimento 13.8 foi eu. E quem escreveu estrutura analisada 7.97 foi eu. Choque elétrico fatal foi eu que escrevi. Agora, quem escreveu isso aqui não foi eu. Isso aqui foi algum professor de NR10 ou então o pessoal de Corpo de Bombeiro aí de São Paulo, certo? Então, ele diz que a estrutura está analisada com 13.8 kV, que é mentira, porque eu mostrei na videoaula passada que tensão de linha são as três fases, né? Tensão de linha. E a tensão de fase é a tensão de linha dividida pela raiz de 3. A tensão de fase é a tensão de linha dividida pela raiz de 3. Se você pegar 13.8 dividido, né? 13.8 dividido pela raiz de 3, que é 1.73, é claro que vai dar 7.97 aqui, e não 13.8 como eles falaram aqui, ó. Aqui eles colocaram 13.8, que não é verdade, isso aqui é 7.97. Então, esse poste ele está analisado com 7.97 kV, que está aqui. O cabo está em cima da estrutura, porque o carro bateu na base e o cabo se soltou do isolador. Está aqui a seta indicando, o cabo está solto, está em cima da estrutura, mas o poste está energizado. Nessas alturas o carro já pegou fogo, certo? Então eu não vou mostrar o vídeo aula porque é muito forte, certo? Então eu tô chamando a atenção aqui de vocês, preste bem atenção para essa foto aqui. Quando você bater no poste, então você nunca deve sair dentro do carro, certo? Fique com a mão em cima do volante do carro, não tire o cinto, fique parado, não saia do carro, porque se você sair de dentro do carro, você está obedecendo a lei de Ohm. E a lei de Ohm diz o seguinte, que a corrente ela é diretamente proporcional à tensão aplicada e inversamente proporcional à resistência. Então, se a tensão é 7.97 kV, então a resistência é inversamente proporcional. A resistência significa o ser humano que está no carro e o próprio carro. Então, se essa resistência cair, é fatal. Então, se você colocar o pé no chão, você vai diminuir a resistência. Lá a lei de Ohm explica muito bem isso aí. Aí você vai morrer. E morreu. O cara que bateu esse aqui morreu, porque o carro pegou fogo. Certo?
Mas o que está descrito aqui está errado. Não é 13.8, e sim 7.97 kV, certo? Então preste atenção para essa foto aqui. Então quando você bater no carro, num poste aí, já sabe, você nunca deve sair dentro do carro. Aguarde a concessionária de energia chegar para desligar o sistema, certo? Então fica a dica aí. Então vamos conhecer a subestação de Caxias. Vamos dar uma volta na Avenida Alexandre Costa em Caxias, para a gente conhecer a subestação e depois os transformadores de distribuição e ir até lá na subestação abrigada do Senai, certo? Então vamos lá. Então pega aqui. Então aqui nós temos a subestação, pessoal. Eu estou com o aplicativo, o Globo Terrestre aqui, o Google Earth aberto. Então nós temos a subestação de Caxias, aqui nós estamos na Avenida Alexandre Costa, certo? Em Caxias, Maranhão. Aqui é a Avenida Alexandre. Aqui é a subestação, que é a caixa d'água aqui nós estamos aqui na Avenida Alexandre Costa, certo? Aqui é a Avenida Alexandre Costa, Caxias do Maranhão. Então a subestação aqui próxima. Subestação é aqui, pessoal. Vocês estão vendo lá, ó. Isso aqui é a subestação que atende a cidade. Tá aqui, ó. Não pode, o aplicativo não entra aqui, certo? Só pode ficar na avenida. Então, nós temos a subestação da cidade de Caxias. Essa subestação, ela tem dois transformadores de 28 MVA, 28 MVA. Dois transformadores de 28 MVA são 56 MVA. 56 MVA são 56 milhões de volt-amperes, certo? Então, Caxias é atendida por dois transformadores de 28 MVA, certo? Aqui vocês veem aqui as redistribuição 13.8, tá vendo aí, ó? Vai saindo da subestação, as redistribuição 13.8. Para que serve essas redistribuição? Serve para alimentar os transformadores, certo? Até que limite, até 2.500 kVA, certo? Então tá aí. Tá vendo aí, pessoal? Então tá aí. Isso para subestação particular. Presta atenção. Eu falei limite. Presta bem atenção no que eu estou falando. Essas rede 13.8 para atender subestação particular é até 2.500 kVA. Agora, para atender os transformadores de distribuição, aí sim, aí tem uma grande quantidade de transformadores de distribuição em várias ruas e avenidas da concessionária, certo? Então, quando eu falo limite, quando eu falei limite na rede 13.8 é para transformadores particulares. Não vão confundir, não vão sair dizendo por aí que eu disse o limite de transformador, o limite de fornecimento de 13.8 é 2.500. O professor disse que é 2.500 kVA, mas entende bem, isso aqui é para particulares, para indústria, comércio, particulares. Agora, a concessionária ela pode instalar quantos transformadores dela quiser, certo? Aí, porque aqui ela tem dois transformadores de 26 MVA instalado aqui, ó. Aqui, ó. Lá tá aqui a subestação, ó, com dois transformadores de 26 MVA. São 52 MVA. 28 MVA. Se você multiplicar 28 MVA, 28 vezes dois transformadores, são 56 MVA, são 56 milhões de volt-ampere, que é a potência dessa subestação para atender a cidade de Caxias, certo? E SEMAR é aqui onde está localizada a subestação para distribuir as redes primárias, certo? Claro que nosso assunto da nossa aula hoje é sobre rede primária, eu não estou tratando aqui de rede secundária, e sim rede primária, certo? Rede secundária é a próxima aula. Então, nossa aula hoje é sobre rede primária, até aqui 13.8. Então, vamos continuar aqui. Nós estamos vocês já conheceram a subestação de Caxias. Vamos aqui no próximo transformador da aula passada. Eu vou aqui vamos lá no transformador da próxima videoaula. Da videoaula passada. Nós vamos lá. Ele vai direto lá porque já tem as coordenadas. Tá aqui. Então tá aqui, pessoal. Nós temos
Para que servem as redes primárias? Serve para alimentar transformadores. Está aqui um transformador particular, que é da nossa aula passada, para atender esse comércio. Nós temos um transformador de 75 kVA. Então, quando perguntar para vocês para que serve as redes primárias 13.8, serve para alimentar transformadores em poste até 300 kVA. Isso particular, preste atenção. Depois vocês não saem dizendo por aí que eu falei que o limite de fornecimento 13.8 até 300 kVA em poste. Mas isso para particular, para indústria, para comércios, residência, certo? Agora a concessionária pode instalar quantos transformadores for preciso, certo? 300 transformadores, 200 transformadores, isso vai depender do tamanho da cidade. Agora particular, o limite até aí, em poste até 300 kVA. Então vamos conhecer aqui a subestação, a brigada. Estamos aqui no Senai. Como eu falei para vocês, está aqui os limites. A nossa aula hoje é essa aqui, pessoal. Nossa aula hoje é essa aqui. Então, transformadores em poste é até aqui, até 300 kVA. Presta atenção. O que eu mostrei agora no poste aí. Agora vamos para a subestação abrigada. É até potência máxima até 2.500. Particular. Então, vamos conhecer a subestação abrigada. Limite de fornecimento em 13.8. Então, vamos aqui no Senai. Aqui na frente ao Senai de Caxias, Maranhão. Então, nós vamos aqui no Senai. Vou mostrar o Senai para vocês. A subestação do Senai. Lá. A subestação do Senai fica aqui no fundo do Senai, da escola Senai, da instituição Senai. Aqui já fica aqui por trás do Senai. Então, a subestação fica por trás do Senai, certo? Então, da área do Senai. Então, aqui nós temos a subestação, a brigada do Senai de Caxias. Está aqui para vocês aprenderem, fazer projetos, vocês terem uma ideia, quando estiver projetando uma subestação abrigada, vocês terem uma ideia como é uma subestação abrigada. Ela é de alvenaria, teto é concreto, janelas, aqui é a entrada da rede 13.8, passa aqui os isoladores aqui na parede, isolador de disco, isolador de disco, são dois aqui, 2, 4, 6 isolador de disco aqui, ó, bucha de passagem, o isolador e os para-raio aqui embaixo. Aqui tem um poste, estrutura N1, isolador de pino, e aqui nós temos uma estrutura N4 com a derivação N3. Com 3 chaves fusíveis para a subestação abrigada do Senai de Caxias, Maranhão. Esta subestação é do Senai de Caxias, Maranhão. Nós estamos em Caxias, Maranhão. Certo? Então, esse aqui é o modelo de uma subestação abrigada. Então, como eu falei para vocês aqui, pessoal, tá aqui, ó. As redes primárias atendem transformadores até 300 kVA particular. Preste bem atenção no que eu falei, particular. Não estou me dizendo que são os transformadores de redistribuição de ruas e avenidas, e sim particular. Quando eu falo particular, é para comércio, indústria. Então, em redes primárias, elas alimentam transformadores até 300 kVA em poste, na classe de tensão 13.8. Acima de 300 kVA, a rede primária 13.8, o limite de fornecimento é 2.500 kVA. Tá aqui kVA. Isso aqui é particular, pessoal. Não vão, então, depois vamos encerrar isso aí dizendo que o limite da 13.8 é até 2.500 kVA. Isso aqui para particular. Particular é indústria, instituições, organizações, comércios, até 2.500 kVA. Esse aqui é o limite máximo da 13.8 kV, certo? Então, aqui é a subestação do Senai de Caxias. Estou mostrando para vocês que o limite máximo para atender uma subestação abrigada na classe de tensão 13.8 é até 2.500 kVA, certo? Então, está aqui o porte de derivação, estrutura N4, estrutura N1. E está aqui a entrada aérea. Isso aqui é uma subestação abrigada com entrada aérea e não subterrânea, sim aérea. Certo? Que existe subestação abrigada com entrada aérea
existe subestação abrigada com entrada subterrânea. Essa aqui é a entrada aérea. Essa aqui é a subestação do Senai de Caxias. Vou mostrar agora o Senai de Caxias para vocês. Aqui fica no residencial Senai Caxias, Maranhão. Ministrei aula aqui durante 5 anos. A minha sala era aqui. A minha sala que eu ministrava a aula é aqui. Ministrei aula aqui durante 5 anos. Senai de Caxias, Maranhão. Certo? Ministrei 5 cursos. NR10, Comandos Elétricos, CLP, Eletricista Predial e Industrial. Então, pessoal, está aqui a entrada do Senai, certo? Nós não podemos entrar aqui, certo? Com o aplicativo. Eu estou com o aplicativo aqui. Então, aqui a segurança fica aqui. Os estudantes e professores entram aqui, por aqui. Aqui fica a parte de administração aqui à direita. E aqui à esquerda fica a sala de aula, certo? Aqui era a minha sala de aula. Aqui nessa sala de aula eu ministrava comandos elétricos, NR10, CLP, eletricista predial e eletricista industrial. Essa era a sala que eu ministrava a aula, certo? Então, eu já mostrei para vocês o Senai, tá aqui